Bom, acho que é isso, né? Acho que já dá para começar. Bom, gente, primeiramente, obrigado pela presença de todos. Obrigado, Dalila, por ter topado vir aqui falar com a gente um pouquinho sobre Straub, Aoiê e esses dois filmes sobre A França contra os Robôs, né, que saiu recentemente, o da Nuvem Resistência. Para quem nunca veio antes no Cineclube, a gente tem um grupo no WhatsApp, então quem quiser participar, entrar lá no grupo, a gente fala umas besteiras, é só deixar o número que a gente coloca. E como vai rolar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar então a Dalila introduzir e seguir com a fala dela, e depois a gente vai abrir para conversa, né, para as perguntas, comentários. E o filme eu acho que todo mundo chegou a ver, né? Chegou a assistir os dois. Uma sinopse para os dois é um negócio meio difícil. E também eu acho que como as pessoas já viram, já estão meio introduzidas, né? Então, também não vou usar tentar falar sobre o que é os filmes, enfim. É, então é isso. Conforme o pessoal for chegando, a gente vai adicionando. E só queria pedir para todo mundo deixar o microfone no mudo enquanto a Dalila ou enquanto alguma outra pessoa estiver falando, que aí a comunicação fica sem ruídos. Beleza? Então é isso. Queria agradecer de novo Dalila, todo mundo, e é isso. Vamos tocar o pau. Obrigada por ter vindo, Dalila. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite do Henrico. Bom, o que eu venho trazer para vocês, acho que, não sei se vocês viram o filme hoje ou assistiram em algum outro momento, mas enfim, eu acho que ele é muito complexo e acho que fazer uma análise detida dele, eu acho que não seria o espaço ou não exatamente caberia aqui. Mas o que eu proponho fazer é levantar, mostrar como esse filme ele fulgura uma problemática que do cinema dos Strobe, de uma certa interpretação do cinema dos Strobe, é, é, que, bom, vou partir um pouco quer dizer, vou chegar lá, né? Mas o filósofo Jacques Rancière, no livro As Distâncias do Cinema, ou Les Écarts du Cinéma, ele trata desse filme e ele escolhe esse filme, ele elenca esse filme como uma mudança de paradigma na obra dos Strobe. Então, os Strobe teriam saído a partir desse filme de um dispositivo dialético em direção a um dispositivo lírico. E essa leitura, a gente vai falar dela mais para frente, mais detidamente, vou até ler umas partes do Rancière para deixar mais claro, mas o que eu queria dizer é que agora, a princípio, é que essa leitura ela ficou um pouco canônica, assim, ela é muito corrente hoje em dia, inclusive em quem estuda os Strobe, muito em decorrência da crítica francesa do impacto que o Rancière, do pensamento do Rancière na crítica francesa, e a crítica francesa que forma, num certo sentido, é muito importante na formação da crítica brasileira, digamos assim. Então, essa um, essa definição, né, essa estruturação da obra dos Strobe entre esses dois paradigmas como problemática, porque a gente vai chegar lá, né, quando entrar no Rancière, mas antes eu então queria fazer uma espécie de recuperação, uma análise mais breve, né, uma recuperação do filme, me apoiando sobretudo no João Dumas. O João Dumas, não sei se vocês conhecem, ele é cineasta, ele fez é um dos co-diretores do Arábia, e ele fez um mestrado sobre os Strobe, as adaptações do Pavese, do Cesare Pavese, né, que é esse escritor e poeta italiano, é, que é a matriz da Nuvem à Resistência, de uma outra série de filmes dos Strobe, e ele fez uma dissertação de mestrado muito interessante, comparando mesmo
um pouco os filmes, né, em que o Pavese é adaptado na obra Ilha-Estrobiana, e eu queria partir dele até um pouco a forma de eu estruturar essa fala é até um pouco simular a maneira como os Strobe trabalham, porque geralmente eles pegam textos de outras pessoas e de algum modo eles jogam essa pessoa, os textos desses autores contra eles próprios, né? Então é uma espécie de leitura até a contrapelo desses autores, e a partir dali eles fornecem uma leitura, digamos assim, atual, ou então renovada, que é contrária a certa reificação ou canonização desses próprios autores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou partir do João Dumas, um pouco para mostrar como ele, assim, um pouco para mostrar como ele de fato traz uma leitura muito precisa e rigorosa dos filmes, das adaptações do Pavese na obra Ilha-Estrobiana, e sobretudo no filme em questão da Nuvem à Resistência, mas que, por um outro lado, ele também acaba reiterando, ainda que de modo crítico, mas ele ainda assim reitera essa leitura do Rancière, que ficou, num certo sentido, naturalizada quando se fala sobre os Strobe. Então, eu vou partir dessa análise breve da Nuvem à Resistência a partir do pensamento do João, para um pouco problematizar principalmente a utilização do mito, tanto na obra do Pavese, mas principalmente no recurso ao mito, nesse momento na obra dos Strobe, e que vai ser cada vez mais desenvolvido ao longo dos anos 80 e dos anos 90, até mesmo dos anos 2000, no último filme em que os Strobe fizeram juntos, antes da morte da Huillet, que é esses encontros com eles, que também é uma adaptação do Pavese, dos diálogos, de alguns dos diálogos de Leucó, que também são adaptados em Da Nuvem à Resistência. Então, é como se o Pavese fosse adaptado por 30 anos, ao longo de 30 anos na obra Ilha-Estrobiana, e com uma certa, e de fato com uma certa mudança. O problema é que existe uma espécie de qualificação evolutiva do primeiro momento de adaptação do Pavese, e que se referiria a esse dispositivo dialético, e um segundo momento que se referiria ao dispositivo lírico. Mas então vamos lá, vamos já falar sobre o filme, só um pouco para introduzir assim a forma da minha comunicação, para ficar um pouco mais claro, né? E bom, vamos lá. Bom, Da Nuvem à Resistência, né? O filme estaria destinado a se tornar um dos manifestos mais violentos, né, de Ilya Strobe, contra os abusos do fascismo e contra a progressiva segregação econômica, social e política entre os homens, fazendo uma crítica aguda aos novos regimes democráticos e aos avanços do capitalismo. Mais do que salvar Pavese do seu pessimismo, os Strobe procurariam reconhecer e intensificar a dimensão política, sem dúvida ela pré-existente nos textos, né, das disputas por ele figuradas, oferecendo uma leitura bastante original de um autor que, no fim dos anos 70, parecia poder contribuir muito pouco para a reversão do clima de desencanto político que então se anunciava. Bom, a Da Nuvem à Resistência, não sei se vocês sabem, mas que inclusive acho que no filme, as cartelas mostram no filme, né, uma adaptação de alguns dos diálogos com Leucó, que é um texto do Pavese, e também de um romance do Pavese chamado A Lua e as Fogueiras. E bom, por meio dos diálogos com Leucó, os Strobe descobririam uma das mais antigas representações do conflito entre os homens e os poderes que procuraram, ao longo dos séculos,
limitar sua liberdade de pensamento e de ação, quando uma geração de deuses, né, os senhores do Olimpo, impuseram sobre o mundo dos primórdios, o mundo titânico, as suas leis, os antigos heróis foram punidos ou relegados ao esquecimento. Enquanto isso, os mortais, os homens comuns, se veriam às voltas com a perda de um antigo direito, o de misturar-se indistintamente com os deuses e com as... Esse é essencialmente o tema dos 3 primeiros diálogos que os Strobe levam à cena em Da Nuvem à Resistência, que se chamam A Nuvem, A Quimera e Os Cegos. Todos os 3, eles consistem em variações poéticas desse tema essencial da mitologia grega, e que se encontra na Teogonia do Hesíodo, né? Que é um livro que narra, segundo o Jean-Pierre Vernant, de que forma e por que combates, contra que inimigos, por que meios e com que aliados Zeus conseguiu estabelecer sobre todo o universo uma supremacia de realeza que fundamenta a ordem presente do mundo e que assegura sua permanência. Então, a contrastar o universo dos conflitos mitológicos de Leucó com o último romance de Pavese, A Lua e as Fogueiras, Villet e Strobe produzem uma transformação poderosa em ambos os textos, sobretudo no sentido de ressaltar a continuidade das experiências de transgressão e resistência narradas nos mitos antigos com as lutas dos partisãs italianos ao longo da Segunda Guerra Mundial. Então, do mesmo modo, a continuidade dos valores e das figuras que sustentam as relações de violência e de exploração na história, assim como a dissimulação dessas figuras segundo as conveniências de cada época, estão no centro da articulação dramática em 2 tempos de Da Nuvem à Resistência. Em nome de uma suposta defesa dos valores da civilização e abrigado sob a retórica abusiva da lei, da justiça e do direito à tranquilidade, os reis e os deuses antigos, na primeira parte do filme, e os patrões modernos, na segunda, dão as mãos, ambos personificando o discurso da separação e da segregação entre os homens. Então, grosso modo, de que se trata, né? Assim, vocês estavam dizendo como é difícil, de fato, fornecer um resumo sobre esse filme, mas assim, de que se trata o filme? Acho que basicamente aqui uma citação do Serge Denet, que é um crítico da Cahiers du Cinéma, sobretudo dos anos 70, né? O Zoom acabou de dar um presente pra gente. Então, acabei de ver. Você parou alguma coisa? Não, tá Bom, tudo então, certo, tá. pode continuar. Tá tudo certo? Tá. Se estiver muito ruim eu lendo, porque eu acho que porque algumas coisas que eu quero falar, acho que talvez fique um pouco mais corrido na leitura. Então, mas se tiver de alguma forma incomodando, a gente pode de repente tentar um outro formato. A minha dificuldade aqui é que enquanto eu estou lendo essas coisas que eu preparei para vocês, eu não estou conseguindo olhar vocês na miniatura. Então, eu nem sei se vocês levantam a mão ou algo assim. Então, eu só vou dizer assim, eu vou terminar essa apresentação e aí eu volto para vocês, pergunto se tem alguma dúvida e aí se tiver eu respondo, porque acho que assim fica mais fácil, porque Claro, realmente agora eu só consigo ver o meu computador, tá? Só para dizer assim. Não, é melhor mesmo, Mas quero bom. terminar a fala. Então tá bom, ok. Então, bom, de que se trata, afinal, o filme? Basicamente, é um filme que fala sobre a alienação. O Denet tem uma frase, numa crítica dele que saiu na Cahiers du Cinéma, que ele, de uma forma bem simples, assim, o que falta, né? Assim, é um filme em que você tem um contraste muito claro entre certas coisas que são ditas e essas coisas que são ditas, na verdade, elas não estão lá. Na verdade, é um filme que fala sobre uma separação ou uma alienação ou algo que falta. E aí o Denet vai qualificar dessa forma, né? O que falta? O trabalho dos homens e os homens no trabalho. E o que há para entender? Sempre a mesma coisa. Os homens criam os deuses, ou os operários
criam os patrões, né? E os atores criam os espectadores. E, em troca, os deuses, os patrões, os espectadores, os despossuem de seu mundo, os transformam em estrangeiros para eles, os alienam. Porque se trata de fato de alienação e de reapropriação, de experiência e de má consciência de toda uma problemática existencialista a qual se liga o cinema de Julia Straub. Fim de citação do Daney. Então, digamos assim, que Da Nuvem à Resistência, ele é um filme muito importante, não só porque ele conjuga, né, uma pretensa mudança de paradigma no modo como na mise-en-scène, né, ou mesmo no modo como os Straub filmam, de um dispositivo dialético a um dispositivo lírico, mas, sobretudo, porque ele também tematiza o grande tema da obra dos Straub, porque você tem esse tema da alienação, da separação entre homem e natureza e história. Por toda a obra dos Straub, não importa o autor que eles adaptam. De alguma forma, você vai encontrar essa discussão de uma separação, ou então de injustiça, ou então de lutas e apagamento dessas lutas. Você vai encontrar, ou então apagamento do trabalho, porque também é sobre isso, assim, de algo que é feito de uma espécie de criação, em que aquela criação ela tem tem um apagamento da origem das coisas. Eu acho que os Straub, eles têm um trabalho bastante interessante a respeito da origem. Não à toa que esse filme eles tematizam o mito, assim, eles recorrem ao mito, e ao mito como essa figura, né, essa figura essa inteligência sensível, essa figura de inteligência sensível como algo que é um retorno às origens. E aí a gente vai falar um pouco o que significa esse retorno às origens, se é de fato uma espécie de retorno a uma natureza, a uma relação perdida ou pretensamente perdida do homem com a natureza, ou se essa noção de origem ela também ela se estende por outras dimensões de pensamento, enfim. Aí, deixa eu voltar aqui para o filme especificamente. Bom, os textos de Diálogos com Leucó e A Lua e as Fogueiras, eles são tratados numa chave materialista, né? Que tende a deixar de lado a sua dimensão essencialista e subjetiva, que seria a relação entre o mito e a infância, por exemplo, ou a atração de Pavese pelo irracional, em benefício de seu poder explicativo no que toca às relações sociais entre os homens. Como eu já havia dito logo antes, pura e simplesmente a alienação. Bom, aqui já não haverá mais nenhuma vinculação entre as figuras mitológicas e o pensamento mítico, ou seja, o pensamento orientado em função da superação do presente, do retorno às origens, da fascinação nostálgica pelo passado, como era o caso, de certa forma, em Pavese. Pelo contrário, as figuras mitológicas de Diálogos com Leucó e os personagens de A Lua e as Fogueiras, destacados agora de seu fundo psicológico e simbólico, eles tornam-se as expressões máximas da permanência dos conflitos sociais, bem como da continuidade e da irredutibilidade das relações de opressão e violência ao longo da história. Bom, o que é bastante interessante é a gente pensar que o trabalho dos Straub nesse filme, quando a gente diz assim, para voltar ao tema, ao tema da origem, né, de como os Straub, de certa forma, eles sempre trabalham essa origem, essa fratura entre a evidência entre o que você vê através do som e da imagem, é o que eles mostram, e aquilo que não está lá. Então, você sempre tem uma espécie de relação tensa entre o que é mostrado
e exatamente a imagem daquilo que não está lá. Então, você tem sempre em evidência um processo de transformação, e esse processo, geralmente, ele é apagado. Então, os Strobe, seja pelo trabalho com a paisagem, então eles vão filmar em lugares que são historicamente carregados e simbolicamente carregados, mas que de fato os Strobe não dizem isso. Você tem que, num certo sentido, apreender a partir da relação daquela paisagem com o texto que está sendo dito naquela paisagem e através, né, dos textos escolhidos, né, para serem lidos naquela paisagem, né, dos temas dos textos e do conteúdo dos textos lidos naquela paisagem, seja através da... Só um segundo, tomar uma água. Enfim, essa relação entre algo que se mostra, mas algo que não está lá, e que geralmente você tem um apagamento ou um esquecimento desse processo, os Strobe, eles tentam deflagrar uma espécie de atualidade, né, de atualização daquele processo que, de certo modo, estava soterrado, né, desse processo que jazia sob aquela imagem, ou aquele lugar, ou aquele texto. Então, essa relação da origem, essa volta à origem, ela não é só simplesmente uma volta à natureza, ou, para pensar no mito, né, uma volta à natureza, ou o mito como uma célula, né, de uma dimensão ahistórica, né, algo que não está na história, é um tempo suspenso. Então não é um retorno a um estado fixo, primeiro, original, né, nesse sentido, mas ela é muito mais um processo de escavação e de reanimação daquele trauma inicial, ou daquela falta inicial. Não é que existia, os Strobe, no filme deles, nos filmes deles, eles não propõem a origem como algo completo que se perdeu e que é possível ser resgatado. Mas a própria origem, ela é um processo de separação, um processo de alienação ou um processo de formação que pressupõe uma abertura, e está aí a tragédia, né? Enfim, para voltar a Pavese da Nuvem à Resistência, só um segundo aqui que eu estou procurando uma coisa. Olha, qualquer um que tenha se familiarizado com a obra de Pavese através do cinema de Lee Strobel, e que se dedique a ler o último romance do escritor italiano, né, A Lua e as Fogueiras, em que se baseia a segunda parte da Nuvem à Resistência, se surpreenderá, por exemplo, com a infidelidade do filme à intriga do romance e com o abandono do sentimento geral de nostalgia que o atravessa, em prol de uma assertividade política que o livro original contempla de maneira muito embrionária, e mesmo, poderíamos dizer, bastante hesitante. A rememoração e a fascinação com os momentos míticos da infância, que constituem o centro da ficção pavesiana, dão lugar no filme dos Strobe a um aspecto relevante, mas pelo menos numa primeira leitura relativamente secundário na estrutura do livro, que é a resistência dos partisans e a sobrevivência do fascismo no pós-guerra. E a outra face dessa espécie de tensão, porque quando eu estava, quando eu estava falando da questão da origem, falei, seja através da paisagem, eu estava querendo dizer através também dos textos. Quando os Strobe adaptam textos e essa origem, né, como esses materiais
de diferentes disciplinas artísticas, então pode ser, sei lá, desde uma peça de teatro, ou um romance, ou uma ópera, ou um poema, ou mesmo um ensaio filosófico, enfim, todos esses materiais que servem para as adaptações dos filmes de Lê Strobianos, você pode pensar também a relação de trabalho de filologia quase, né, ou na verdade, de fato, de filologia, dos Strobe em relação a esses. Porque, no primeiro momento, quando você pensa um retorno à origem, e você pensa nos Strobe também como aqueles cineastas em que você tem a filmagem em som direto, você tem, digamos assim, um respeito pela literalidade desses textos, né? Um respeito pela iluminação natural, né? Um respeito na hora da montagem pelo som direto que é muito diferente. Você, que tem várias discussões deles, inclusive, sobre isso, tem um texto bastante interessante deles sobre o som, uma entrevista em que eles dizem como é muito diferente você montar, por exemplo, quando você faz um filme em som direto em relação à montagem de um filme dublado, por exemplo. Enfim, todos esses, digamos assim, uma espécie de respeito, quase assim, religioso, digamos assim, a esses dados, né, de realidade, né, esses blocos sensíveis que são a matéria do cinema deles. Você pode dar a impressão de que você não faz intervenções, de que você simplesmente deixa até uma certa leitura basaniana da obra deles, como se você deixasse a realidade falar por si. Então é bastante interessante, porque se você começa a pensar no cinema dos Strobe a partir dessa concepção do André Bazin de deixar que você tem também, ela também influenciou toda a geração da Nouvelle Vague, ou mesmo enquanto críticos, né? Você tem texto do famoso do Truffaut sobre a adaptação, né, contra o cinema contra um cinema, contra as adaptações literárias feitas por um cinema francês dos anos 50, e você tem o Bazin ali também como o germe daquele pensamento, que seria basicamente deixar as coisas serem vistas e mostradas tais como elas são. Só que quando você vai a fundo nesse tipo de pensamento, observando os filmes dos Strobe, o que você encontra, mais uma vez, são intervenções. Então, na verdade, eles promovem muitas intervenções nos textos que eles adaptam. Então, é sobre isso que eu estava querendo mostrar aqui, que se você for ler o romance A Lua e as Fogueiras, ou então for ler os diálogos com Leucó, você vai ver que tem todo um trabalho de uma espécie de depuração de certos teores dessas obras em prol de um argumento. Mas o que é muito interessante é que você percebe que essa depuração, ela não é exatamente um desvio ou então uma apropriação dessas obras de modo a fazer elas falarem algo completamente distinto do que já está sendo dito nelas. É muito mais uma forma de fazer eclodir algo que já estava ali, mas, num certo sentido, estava apagado. Então, mais uma vez, nesse sentido da alienação. Você pode também pensar a alienação quanto no sentido de uma obra, porque os Strobe eles trabalham com obras europeias, né? Basicamente italianas, francesas e alemãs, e são obras geralmente de autores que são clássicos, digamos assim, né? Assim, viraram cânones da cultura ocidental, e eles trabalham de uma forma que na verdade, um modo de limpar esses autores, ou a obra desses autores, de uma certa leitura que ficou canonizada, ou fetichizada, ou reificada, eles limpam
as leituras, as interpretações que ficaram incrustadas nessas obras. Então, é como que eles fizessem um trabalho de arqueólogos mesmo como se eles estivessem tentando atingir o cerne, né, o coração dessas obras, mas o que eles mostram nos filmes não é simplesmente o resultado do que seria. Eles não dizem para a gente assim, olha, essas obras elas são assim, elas têm que ser lidas dessa forma, ou elas não existe uma imposição de uma pretensa de um pretenso estado original daquela obra, ou de, agora sim, aquela obra não contém mais nenhum tipo de interpretação que foi sendo fossilizada ao longo da história, né? Eles não dizem de que, pronto, agora a gente está em contato com aquela obra tal como ela é, ou tal como ela foi feita. Na verdade, conforme você vai observando o trabalho de intervenção no texto, ou então na justaposição de dois textos do mesmo autor, como é o caso Da Nuvem à Resistência, por exemplo, ou então das diversas adaptações desse autor ao longo de toda a obra wileystrobiana, como é o caso do Pavese, que o arco das obras do Pavese ele se estende por 30 anos, né? Desde esse primeiro filme, né, de 79 até nos anos 2000, com esses encontros com eles, e com outros curtas-metragens já que o Strobe fez sozinho, mas que ele volta a Pavese, enfim. E às vezes, quando eles, por exemplo, colocam no mesmo filme dois autores que teriam defesas, seriam, na verdade, polos opostos a respeito de um mesmo assunto. Então, por exemplo, introdução à música de acompanhamento para uma cena de cinema de Arnold Schoenberg, em que você tem o Schoenberg, mas também tem um texto do Brecht, né? Um que teoricamente seria um artista que defenderia a autonomia da arte, o outro que seria um artista que defenderia o engajamento. Enfim, os Strobe, eles têm a incrível capacidade de mostrar, através dessas adaptações, ou desse retorno à origem, né, de cada um desses textos, como, na verdade, a leitura que se faz dessa obra, na verdade, a própria obra, ela é também o trabalho de interpretação e de formação que ela empreendeu ao longo dos anos. Então, você tem o que eles de fato fazem quando eles fazem esse trabalho de arqueólogos ou fazem essa escavação, eles limpam as obras, era essa palavra que eu estava procurando, eles limpam as obras dessas vulgatas. Então, eles limpam as obras daquelas interpretações que foram as mais canônicas, mas que nesse processo de canonização, aquela complexidade que era encontrada e de forma na formação dessas obras ou nos textos, enfim, ali mesmo, né? Ou seja, o contexto. Quando eu digo uma obra, eu não me refiro simplesmente ao material, assim, por exemplo, no texto, não estou me referindo simplesmente ao romance do Pavese, a nuvem, desculpa, a lua e as fogueiras. Eu não estou me referindo somente ao Diálogos com Leocó. Eu me refiro também ao processo criativo do Pavese naquele momento, num contexto econômico, histórico, social específico. Ou seja, a obra, ela carrega, ela é, como diria o Adorno, assim, ela é a antítese social da sociedade. Assim, ela é, por um lado, ela tem sua autonomia, ela se formaliza e coloca essas questões, mas, por outro, ela é uma espécie de formalização daquele conteúdo, daquele digamos assim, daquela porção de espaço-tempo daquele momento, né? Ela não é um reflexo de um contexto, mas ela é uma espécie de talvez um reflexo cego, assim, pode ser um avesso de um contexto. Enfim, a gente pode explorar um pouco
essa relação, né, entre contexto e obra. Mas quando eu digo obra, eu também digo nesse sentido. Então, quando os Strobe procuram a origem da obra, eles estão querendo limpar a Vulgata, ou seja, limpar aquele processo de simplificação ou de fixação dos sentidos que aquela obra obteve ao longo do tempo. Então, é muito interessante, no caso do Pavese, no caso de Da Nuvem à Resistência, em que eles vão atrás de um escritor que era muito contraditório e detinha agora para entrar no contexto da obra do Pavese, ele era aqui eu estou um pouco preocupada agora. Só um segundo. Henrico, a gente tem até que horas? A gente tem até por volta, como a gente começou um pouquinho, uns 10 minutinhos atrasado, acho que umas 5h20, por aí. Tá. Bom, eu vou parar agora. Vocês têm alguma pergunta no primeiro momento? Porque aí eu entro no contexto do Pavese e um pouco para tentar entender qual é a figura do mito no Pavese e por que os Strobe recorrem ao Pavese, para aí depois no final a gente ir para lá a história do Rancière. Por enquanto, vocês têm alguma pergunta? Eu tenho comentários a fazer depois, assim, mas pode... Sim, acho que por hora tranquilo, Dalila. Pode continuar. Então, vou passar, porque agora eu fiquei com medo que eu lembrei enfim. Assim, se não É muito for... estranho, desculpa, eu nunca dei uma palestra virtual, assim, é muito estranho, faz muita falta o contato visual, entendeu? Sim, é esquisito. Mas se Senão você não, vai abstraindo, você esquece de tudo, assim, mas enfim, eu vou voltar aqui, se não for te entrar incomodar, se não for te atrapalhar, a gente pode acabar indo até um pouco mais tarde, assim. Não, eu tô tranquila, é mais É. até por vocês, assim, porque aquilo que a gente combinou, eu meio que me programei para aquilo, mas de Não, mas repente se se estender não tem precisar, problema. não tem, pra gente eu acredito que não. Tá tudo Tá, certo. Lá não tá. estender. Bom, vou indo aqui, vou tentar falar tudo e aí qualquer coisa, algumas coisas eu corto e a gente fala no momento das perguntas. Então, eu vou voltar aqui, tá? Bom, o Pavese, o contexto do Pavese. A questão é o que significa um mito no Pavese? Porque se vocês entenderem o Pavese como um dos intelectuais que desde os anos 30 era um importante tradutor e poeta e escritor que figurava no movimento assim da antifascista, digamos assim, ele não chegou a lutar na resistência, ele se isolou, ele voltou, são questões assim aí de biografia, né? Mas enfim, quando ele voltou para Turim, que era onde ele morava, né? Porque ele não é de Turim, ele é de Santo Stefano Belbo, se eu não me engano, que é no Piemonte. Mas enfim, aí quando ele vai para Turim, ele volta para Turim em determinado momento e o prédio dele, onde ele morava, tinha sido bombardeado. Então ele tem que na época da guerra, né, assim, da Segunda Guerra, e aí ele tem que se refugiar na casa da irmã. Enquanto isso, você tem alguns amigos também, escritores, muitos em torno de uma editora chamada Einaudi, né, em que são escritores marxistas, né, e antifascistas, muitos de fato lutaram e morreram na resistência. Não é o caso do Pavese, ele fica nessa casa da irmã dele por um tempo, um pouco sem querer, assim, né, porque a casa dele tinha sido bombardeada e ele se suicida com 42 anos. Ele era uma figura muito controversa, assim, e ele era amigo ele só se filiou ao Partido Comunista já no final da guerra. Então ele era muito reticente a essa relação entre engajamento, né, político, que a realidade ali dele, né, estava assim premente, né, mas também ele tinha uma certa predileção por uma literatura. Ele traduziu junto com alguns outros italianos também desse movimento que seria conhecido como neorrealismo na literatura. Eles traduziam muito romances modernos americanos. Então, John Dos Passos, Faulkner, mesmo Melville, né, assim, que é um pouco nessa tradição, assim, ou mesmo James Joyce, né, para não falar dos americanos, mas também
literatura inglesa, assim, de língua inglesa, né? E eles tinham que isso era também uma forma de se contrapor a um pouco a identidade tacanha do fascismo, assim, que era um pouco regionalista, pegava o folclore um pouco num sentido muito muito próprio, né, assim, muito conservador, né? Então eles viam uma certa liberdade nessa literatura moderna de língua inglesa, e o Pavese foi um dos grandes tradutores, né? Ele traduziu Moby Dick, por exemplo, ele traduziu John dos Passos, agora eu não lembro exatamente qual, enfim, um pouco para comentar esse ambiente intelectual que também era um ambiente em que muitos de fato foram para a luta armada, né? Que não foi o caso dele, mas a questão é que ele se distinguia porque ele tinha um apreço pelo mito e por Vico, por Jung, enfim, ele tinha até autores que eram conservadores e ligados ao nazismo também, ele tinha um certo apreço por por esse tipo de estudo, digamos assim, mas por outro lado ele tinha a carta branca de algumas dessas editoras para fazer coletâneas sobre esses temas. Então ele é uma figura muito curiosa, porque você tinha uma espécie de assim, militância marxista mais radical e insensível a certas questões, mas você tinha um espaço para que outras formas de pensamento fossem de algum modo exploradas, né? E o Pavese ele fazia esse jogo, assim, ele era dessa turma, mas por outro lado ele tinha esse apreço pela mitologia. E aí eu fiquei pensando aqui o que seria, por que os Strobe vão recorrer a esse autor e a esse autor naquele momento, né? Que é o fim dos anos 70, se você for pensar, é o fim de de toda uma luta, né? Assim, de todo um decênio, se for pensar de maio de 68, né? Para pensar nas primaveras, né? De 68 até o final dos anos 70, você tem aí uma espécie de decadência, né? O Rancière vai chamar de fato assim de decadência do decênio esquerdista, né? E você tem enfim, triunfo de programas de eliminação das conquistas sociais, você tem o início do neoliberalismo, né? Enfim, você tem ali já toda uma configuração que vai colocar em crise o pensamento de esquerda, né? Enfim, eu acho que o filme também, ele, num certo sentido, ele já se antecipa ou configura uma resposta a isso, mas de uma forma muito interessante, porque o que os Strobe fazem? Eles vão justamente atrás de um autor que era controverso já no seu próprio momento de lutas de premência, né, de luta social, assim. Então é muito interessante. E por que o mito, né? O João, para voltar a ele descreve um pouco essa noção de mito em Pavese, né? Que seria uma espécie, assim, ele está com bastante frequência associado a duas posturas, né, do homem diante do mundo, né? Os dois momentos que circunscrevem a experiência do homem diante do mundo, que seria a infância, entendida aqui como lugar da formação inconsciente do homem, e a maturidade intelectual. E a infância seria a fonte por excelência de imagens míticas, de experiências simbólicas, de lugares únicos, né? E a maturidade intelectual seria o momento da nostalgia, da reflexão, da recuperação e da depuração das imagens do passado. E aí, se o passado do homem ele é a fonte privilegiada de todo conceber mítico, né, de toda potência mítica, né, a forma por excelência de conhecimento da maturidade se situa naturalmente na memória, né? Então é um trabalho de rememoração. E assim que o desejo nostálgico de retorno ao passado, bem como a descoberta de reminiscências
reminiscências do passado no mundo presente, né, serão um dos temas mais recorrentes da produção literária do Pavese, em especial nesses dois textos adaptados pelos Strobe em Da Nuvem à Resistência. Bom, os lugares da infância, né, eles voltam à memória de cada um, consagrados do mesmo modo, né? Assim, neles ocorrem coisas que os tornam únicos e os isolam do resto do mundo com uma marca mítica, assim. É como se fosse um trauma, né? Como aquilo que a gente estava dizendo, é a lembrança de um trauma. Então, a lembrança de uma alienação, né? De uma separação, né? De fato, de um trauma, algo que forma a partir da diferenciação, né? E uma tal concepção de conhecimento, que consiste basicamente em recuperar e reexplorar os sentimentos dos lugares míticos do passado, é que permitirá a Pavese afirmar que somente as coisas lembradas elas são verdadeiras, ou que não vemos jamais as coisas pela primeira vez, mas sempre pela segunda, já que todas as vezes que nos comovemos com algo é porque já estávamos comovidos, se já estávamos comovidos é porque um dia algo já nos apareceu transfigurado, separado do resto, né? Seja por uma palavra, uma fábula, uma fantasia que ali se referia. Então, por que eu estou dizendo isso? Assim, que o Pavese vai dizer, assim, né? Como ele vai conceber o mito. Para ele, o retorno ao mito, ele tem muito mais a ver com um processo artístico, ou então como um modo de formação de subjetividade, no caso dele, através da literatura. Então, ele vai dizer que a obrigação primeira de todo e qualquer artista deveria ser a de reduzir a claridade aos seus mitos. Ou seja, de apanhar essas imagens que se enraizam no fundo do seu passado e simbolizam toda a sua experiência para dar-lhes uma ordem e uma forma comunicável, mas uma ordem que saiba reconhecer ao mesmo tempo o caráter instintivo, inconsciente, né, ou mesmo espontâneo dessa experiência primeira, né, inicial, dessa origem, e o compromisso técnico e estético implícito em toda a criação artística. Então, na verdade, é sempre uma questão. Esse retorno ao mito tem muito a ver com um retorno assim, um pensamento sobre o que seria uma formação, o que seria algo que se origina, algo que se cria, né? É um pensamento sobre a criação, e a criação nesse duplo sentido, tanto no sentido mitológico quanto no sentido estético. Então, para finalizar assim, a minha fala, para a gente poder entrar no debate, o mito aqui ele é de uma ele é essa, digamos assim, essa dupla figura, né? Ele é muito mais, porque a gente tem um problema. Geralmente, quando a gente se pensa no mito e como a partir desse momento de 79, os Strobe vão começar a operar a partir do que o Rancière define como dispositivo lírico. Esse dispositivo lírico, ele seria... Eu vou ler a definição do Rancière aqui brevemente. Por que ele escolhe Da Nuvem à Resistência como paradigma de uma mudança na obra do Strobe? Em primeiro lugar, porque o filme põe em ação uma ideia e uma prática de relação política, de relação entre política e cinema, que pertence a um paradigma mais amplo da relação entre arte e política. Ele diz, né, em poucas palavras, que é o paradigma brechtiano, paradigma de uma arte que substitui as continuidades e progressões próprias do modelo narrativo e empático por uma forma quebrada que procura expor as tensões e contradições inerentes à apresentação das situações e ao modo de formular seus dados, desafios e soluções. Em segundo lugar, esse filme representa uma mudança dentro desse mesmo modelo. Classicamente, a forma fragmentária e o confronto dialético dos contrários visavam apurar um olhar e um juízo propícios a elevar o nível de certeza que sustenta a adesão a uma explicação do mundo, a explicação marxista. Mas eles se tornam, nesse filme, tanto pelos textos em Da Nuvem à Resistência, né, tanto pelos textos escolhidos, como pela maneira de encenar a palavra, o suporte de uma tensão sem resolução que caracterizará
todos os filmes posteriores de Lee Strobel. E ele propõe chamar essa forma de pós-brechtiana. E, bom, é uma relação, é uma briga, uma implicância do Rancière com o Brecht, que na verdade é uma implicância do Rancière com uma leitura do Brecht a partir do Althusser, que foi o professor e orientador dele. Mas isso a gente não vai falar. Mas é só para vocês entenderem de como o Rancière vê, de fato, nesse filme, uma certa como se fosse a cabeça de Janus, né? Uma virada para um lado e uma face virada para um lado e uma face virada para o outro, né? Uma para o futuro, outra para o passado, assim, é uma mudança de paradigma, né? E aí ele vai também dizer que ele escolhe porque esse filme, como eu tinha dito antes, ele é uma virada na trajetória de dois cineastas que corresponde a uma mudança histórica, né? Que é aquele do final dos anos 70, ou seja, no fim da década esquerdista, que foi liquidada na Alemanha, na Itália, no Japão. Aí ele vai explicar aqui, enfim, eu não vou entrar nisso. Mas, basicamente, a proposta brechtiana, que há ainda nuvem à resistência, ela é emblemática de um procedimento político cinematográfico menos voltado para a revelação dos mecanismos de dominação, ou seja, o que é que fez os homens se alienarem, né? Qual é a causa da alienação, qual é essa causa da separação, que você tem já ali desde o primeiro diálogo, né, no início, quando o diálogo que chama a nuvem, né, se eu não me engano, que aí você tem já é um pouco se coloca, né, a questão é que os homens se separaram dos deuses, né, e como isso aconteceu, ou se separaram da natureza, enfim. Então, é menos a revelação dos mecanismos de dominação e mais cioso do exame das aporias da emancipação. E o Rancière vai falar disso, lembrando de um plano do filme, que eu não sei se vocês lembram, é no 6º capítulo do filme, que é o capítulo chamado Os Fogos. Nesse capítulo você tem um pai e um filho, são 2 pastores, né? E eles ficam falando sobre as antigas práticas de sacrifícios humanos nas fogueiras. Não sei se vocês lembram disso. Eu não vou muito descrever aqui, porque acho que a gente está ficando talvez um pouco sem tempo, mas bom, é como se um momento, né? A gente pode, eu vou entrar aqui e dar uma lida no Rancière, como ele define isso, que ele diz assim, naquele momento em que se diz, porque é um diálogo um pouco complexo, assim, e aí ele vai se desdobrando, mas ele diz assim, tem um momento em que diz, né? Se outrora bastava queimar um vagabundo para fazer chover, hoje quantas casas de patrões será preciso incendiar e quantos senhores será preciso matar para que o mundo se torne justo, né? Aí o Rancière vai dizer, desse cálculo, né, esse é o pai que fala, né? Ele fala assim, desse cálculo, porém, não sai nenhuma conclusão, exceto a de que deuses e patrões se entendem para conservar os privilégios de sua preguiça e que os oprimidos devem ater-se na escolha das vítimas, ao princípio de utilidade máxima, né? Serve para alguma coisa, a gente vai ter que fazer isso. Então, aí, segundo Rancière, essa dialética marxista, né, que estaria vinculada a esse modo dialético de se fazer filmes, né, a la Brecht, principalmente, que marca toda a primeira produção do cinema dos Strobel, ele diz que essa dialética ela não produz nada além da sabedoria de uma resignação a cometer a injustiça, pois essa é a lei do mundo. Ou então aquela máxima do Brecht, que é inclusive o subtítulo do filme Não Reconciliados, dos Strobel, que é só a violência ajuda onde a violência reina, né? Para o Rancière, tudo que o dispositivo dialético no cinema dos Strobel poderia ensinar era isso, só a violência ajuda onde a violência reina. Isso já é um problema, porque se você for, por exemplo, a Lições de História, que é um filme de 72, que é uma adaptação do Brecht, de um romance inacabado do Brecht, que eu não vou entrar aqui especificamente nele, porque acho que não vai dar tempo, mas assim, só para dizer que já ali, tanto no romance do Brecht quanto no filme dos Strobel, você não tem uma espécie de revelação dos mecanismos de dominação, então ou basicamente de que a história se determina economicamente, né? Porque o filme é sobre Lições de História, é sobre uma adaptação dos Negócios do Senhor Júlio César, que é a história de um romance, né? É um biógrafo do César que vai falar com algumas figuras, né, que conheceram César para tentar entender como o Império Romano caiu.
E aí ele parte primeiro da figura do César, mas depois ele vai, teoricamente, né, esse seria o percurso almejado, né, de consciência, né, de que aquela história ela se determina economicamente. Mas a maneira como aquele, tanto no romance como no filme, a maneira como esse biógrafo narrador ele vai se apagando e ele se abstrai praticamente do filme, assim, ele cria uma certa independência da história, então ele deixa de narrar, ele um pouco se coloca ao lado, assim, ele é descentrado. Aquilo, na verdade, mostra que esse dispositivo dialético ele não é uma imposição ao espectador de uma visão ou de uma interpretação. Ele é algo muito mais aporístico do que o Rancière aqui, como o Rancière interpreta Brecht e Brecht nos Strobe, né, esse dispositivo dialético. Então, se o Rancière vê nesse filme A Nuvem e a Resistência, o filme que conjuga muito bem essa tensão de existência entre um dispositivo e outro, na verdade, você acha essa tensão entre esses dois dispositivos por toda a obra dos Strobe, desde o início, desde Crônica de Ana Madalena Barra. Assim, vocês estão me ouvindo? Porque minha conexão está instável aqui. Tá tudo bem? Sim, sim. Tá. Enfim, então é bastante problemático, assim. Mas o que eu queria dizer é que e aí tudo bem, isso é quanto ao dispositivo dialético. E agora, em relação ao dispositivo lírico, que no caso aqui que o Rancière vai dizer que nesse dispositivo lírico o imemorial do mito e do destino já não é, então, impedimento para a rota da luta pela justiça, mas é a riqueza sensível de uma experiência coletiva e da capacidade de dizê-la, ou seja, o mito deixa de ser aquilo que se repete, e se repete porque é como se fosse uma espécie de uma finitude, assim, algo que é impossível de ser transformado, é impossível de haver uma revolução. Então, aquilo como se fosse a figura do mito, né? A figura da repetição, que tem a ver com o mito, como uma metáfora do sistema, né, de injustiças, né? Enfim, o sistema capitalista, ou então, no caso aqui, especificamente da Nova Resistência, o sistema de injustiças, né, de que os homens estão sempre sendo injustiçados e submetidos a uma dominação. E aí ele vai um pouco dizer de como você tem essa mudança, porque aí o mito ele vira, na verdade, uma espécie de capacidade de riqueza, né, sensível, uma capacidade de contar a própria história, uma capacidade de não admitir, e aí vem, não sei se vocês lembram, esse é o plano do menino, em que você não tem um punho cerrado se contrapondo, você tem muito mais uma abertura, assim. Ele está dizendo, olha, eu não estou acreditando nisso que você está me falando, pai, e ele vai dizer assim, que os Strobe enfatizam isso porque no diálogo do Pavese, a palavra é devolvida ao pai, mas os Strobe eles cortam, eles ficam no garoto, e eles insistem nessa imagem aqui, que é uma imagem assim, muito mais do que uma resistência, ela é até uma abertura, assim, ela é assim, eu não apenas não concordo com essa lógica da injustiça, de só a violência ajuda onde a violência reina, eu prefiro sugerir outras coisas, me abrir a outras coisas. Então o mito ele também teria, nesse caso, assim, ele é um pouco a capacidade sensível, assim, de que ele vai dizer, ó, o gesto do filho ele não interrompe apenas a dialética do pai. Ele agrega igualmente a rica experiência sensível de seus blocos de palavras e de experiências, e tece com a riqueza presente da luz, da paisagem e do vento. A partir daí, a lua e as fogueiras, a vegetação e o vinhedo, o ranger dos passos na areia do caminho, o murmúrio do riacho ou do vento nas árvores e até a confusão das distâncias serão, a cada vez, confrontados em seu duplo aspecto de comum riqueza sensível e de recorte do mundo que torna a justiça invisível. Então, de fato, eu acho que é uma boa análise desse plano nesse filme,
Por outro lado, se vocês repararem, como ele diz assim, que essa experiência sensível, né, do mito, ele usa, ele se refere a imagens da natureza, de como, por exemplo, nesse texto do João Dumas, que na verdade depois eu vou dar o nome para vocês, mas que é um texto que ele escreveu na Devires, que ele fala sobre Pavese. Então ele fala de algumas interpretações de algumas adaptações do Pavese no cinema dos Straub, mas também fala do Cézanne e de Hölderlin, né? E como ele, ao longo desse texto, ele vai falar um pouco, insistir nessa riqueza sensível do mito como uma espécie de virada, ponto de virada na obra dos Straub para a natureza. O que, de fato, você pode até pensar num primeiro momento, de fato isso acontece. Ó. Aqui, vou citar o texto dele, ó, ele diz assim: até a primeira metade dos anos 1980, é possível que toda a do cinema natureza será mediada por uma preocupação política muito clara com as marcas e com os vestígios históricos inscritos no espaço. Essa preocupação não desaparecerá nunca do cinema dos Straub, nem poderia, já que ela é um princípio ético e formal de sua mise-en-scène, e mais, da sua forma de pensar e de conceber o cinema. Mas é possível dizer que uma maior abertura, aí você lembra da questão da mão, né? E da mão para baixo, a mão que aponta a terra, né? Não é um punho fechado para cima, é uma mão para baixo que aberta que aponta a terra. É possível dizer que uma maior abertura à questão da natureza irá se manifestar descontinuamente ao longo dos anos 1980 e 1990. Aí, por abertura, pode-se entender justamente uma maior receptividade à beleza, à intensidade e aos movimentos próprios às forças naturais. Intensidade é a domesticação do homem aos avanços do progresso e à exploração econômica e industrial. Fecha aspas aqui no texto do João. Deixa eu voltar aqui para vocês, quero ver vocês, chega de ficar tendo texto. Então, essa relação do mito com a natureza, esse retorno à origem como um retorno à natureza. A gente viu em Pavese que a figura da infância, ela é uma espécie ela é uma figura, assim, ela é uma metáfora. De retornar ao mito seria como retornar aos mitos da infância, aos traumas. Mas ela é uma figura de linguagem, assim, ela é uma figura assim, que trabalhada na linguagem do Pavese. E nos Straub é a mesma coisa. Se de fato você tem uma crescente importância da natureza, principalmente depois de, sei lá, de Fortini Cani, que é um filme de 77, em que você tem pela primeira vez um plano sequência longuíssimo só de paisagens, sem nenhum texto sendo lido, ou então depois em Cedo Demais, Tarde Demais, um filme de 81, que você também tem muitas paisagens, o campo francês e o campo egípcio, enfim. E aí, de fato, chegando nas adaptações dos textos, das conversas escritas por um dos discípulos do Cézanne, né, atribuídas a Cézanne. Então, é uma teoria cezaniana, mas, na verdade, escrita por uma terceira pessoa, que aí você tem uma visita ao Louvre e o Cézanne de 89 e uma visita ao Louvre de 2004, se não me engano. E também com as adaptações do Friedrich Hölderlin, A Morte de Empédocles, Pecado Negro e Antígona, né? Mas Antígona é uma parte, um caso à parte, porque é muito interessante que aí, na verdade, a Antígona do Sófocles, traduzida pelo Hölderlin e posta a cena por Brecht. Então, na verdade, ele retoma o Brecht, mas isso é uma coisa à parte, até um pouco que seria um bom filme para analisar, para gente, se a gente quiser discutir com Rancière essa divisão que ele faz, porque você fala, bom, a partir de 79 eles abandonam Brecht, um dispositivo dialético, mas lá eles vão pegar um Hölderlin, que seria o ápice da relação de natureza e homem na obra dos Straub, mas é um Hölderlin brechtiano, e é um Sófocles e um Hölderlin brechtianos, ou seja, isso é uma outra questão. Mas só para dizer que essa natureza, esse papel da natureza é muito complicado. Até você tem o Philippe Lafosse,
que diz, por exemplo, que esse dispositivo lírico, ele está em conversa com Rancière, né, numa entrevista, eu também posso passar a referência depois. Ele diz assim, que seria um dispositivo em que você tem uma concordância entre homem e natureza, então tudo concorda, como se existisse uma reconciliação, como se aquele dito de não reconciliados do início, nos anos 60, dos Strobe, aquilo acabasse. E, de fato, isso é muito problemático, porque a natureza aqui, ela não é exatamente a figura da natureza como uma natureza pura, mas é muito mais um trabalho dos Strobe com o sensível. O que seria esse sensível, ou o que seria essa atividade sensível que o cinema dos Strobe faz, né, que é o gesto do cinema dos Strobe, e que também eles, num certo sentido, proporcionam ao espectador ao assistir, né? Porque eles nunca impõem nada. Mesmo quando você tem, sei lá, obras em que você tem um recado político mais evidente, assim, um pouco mais claro, nunca tem uma imposição ao espectador, você tem uma sugestão ao espectador. E então, essa natureza é muito mais uma relação entre homem e natureza, um processo de cocriação, digamos assim. Se você voltar ao jovem Marx, ele tem uma definição de atividade humana sensível muito interessante e que eu estou tentando chegar aí na minha tese de doutorado. Acho que voltar ao jovem Marx pode ajudar a pensar os Strobe nesse sentido. E para o jovem Marx, ele diz assim, oh meu Deus, cadê? Peraí, rapidinho. Bom, enquanto eu procuro aqui, seria um metabolismo entre homem e natureza. E, assim, o jovem Marx, nos manuscritos econômico-filosóficos, cadê? Peraí. Ele vai cunhar o conceito de vida do ser do gênero. A gente não precisa entrar, né, em filosofia especificamente, assim, mas só basicamente para dizer assim, o que ele diz que seria a vida do ser do gênero, ou então a atividade humana sensível, ela seria uma forma de se contrapor à alienação. Então, eu acho que quando os Strobe eles tratam desse processo, então desse metabolismo entre homem e natureza, que não é um retorno à natureza, uma pretensa origem, como se a origem ela fosse algo a ser recuperado, porque na origem você já tem o trauma, na origem você já tem a separação e a alienação, enfim, isso faz parte da história. O homem não pode ser, se o homem for pensado de forma completamente distinta disso, você não está sendo materialista histórico, né? No caso deles, né? Que é algo importante. Então, não existe uma pretensa origem, uma pretensa natureza pura. Isso daí é uma projeção de um processo de formação de subjetividade desse olhar. Então, é muito mais os Strobe, quando eles eles recorrem à natureza, ou eles recorrem ao mito, ou recorrem ao Pavese, né? O mito via Pavese, que é o caso no começo de Da Nuvem, começa com o filme Da Nuvem Resistência, mas depois vai se intensificar ao longo dos anos 80, 90 e 2000, na obra deles. Você tem, na verdade, um gesto o que ocorre quando você tem uma subjetividade que se forma em relação à natureza e de um modo de não dominação. Então, quando você tem aquele gesto no filme Da Nuvem à Resistência, que é essa mão que se abre e que quer romper com aquela lógica de violência que gera violência, o que você tem, então? O que está querendo, o que você coloca no lugar? E o jovem Marx, nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, ele cunha um conceito de vida do ser do gênero
da exteriorização da vida do ser do gênero, que seria uma contraposição à alienação. E é muito interessante porque esse conceito dele ele tem um paradigma estético. O Marx vai falar que é a frase dele, assim, né? Ao comparar o homem, nos manuscritos econômico-filosóficos, né? Ao comparar o homem aos demais animais, Marx assevera que o animal forma apenas segundo a medida e a necessidade da espécie, enquanto o homem sabe produzir segundo a medida de qualquer espécie e sabe considerar por toda parte a medida inerente ao objeto, ao passo que forma também segundo as leis da beleza. Ou seja, é um paradigma estético. E nessa relação, formar segundo as leis da beleza formar segundo a medida e a necessidade da espécie significa estar subordinado às leis naturais, que é isso que os animais fazem. E tudo aquilo que os animais produzem, eles consiste estritamente na atualização de suas potencialidades fisiológicas. Agora, quando você tem a atividade humana sensível, essa atividade livre, o homem seria capaz de ultrapassar a normatividade de seu organismo, ou então a lógica, né, do só a violência ajuda onde a violência reina, né? E as determinações diferenciais da própria espécie, ou seja, as coisas têm que ser assim porque elas sempre foram assim, né? Bom, aí eclodiria a essência do gênero, né? Que é uma vida que produz segundo a medida não só de qualquer espécie, mas também de uma espécie qualquer, de uma natureza pensada como potência livre das formas, né? E essa potência livre das formas, ela é estética porque ela é justamente essa questão de uma transformação, algo que se forma o tempo todo. Então, essa origem, ela não é algo dado, ela não é algo a se retornar porque é um estado fixo, ela é muito mais a potência criativa, é a potência geradora. Então, o filme dos Strobe, seja eles em relação a um texto, em relação à natureza, né, em relação a uma paisagem natural, o que você tem ali, você sempre está aludindo a essa potência criadora. Então, é um pouco para tentar defender, até uso Marx aqui, para tentar defender que não existe exatamente essa separação, né, entre o dispositivo dialético e o dispositivo lírico. Na verdade, você tem um grande pensamento cinematográfico, ou sensível de fato, então, um pensamento sensível sobre o que seria o sensível, né? Então, é muito interessante o tema dos Strobe nesse caso. E o Pavese ocupa um lugar bastante importante, porque ele vem tendo a questão do mito, e que deixa de ser uma espécie de metáfora da tragédia humana, digamos assim, né, da condenação do homem à alienação, como é em Da Nuvem à Resistência, e passa a ser algo com uma potência criadora, uma potência geradora que aponta para outras formas, que não estão exatamente bem dadas, porque não se trata de dar uma imagem daquilo, mas de muito mais sugerir uma potência transformadora, porque no momento em que se você desse uma imagem sobre como seria essa sociedade reconciliada, digamos assim, né, você cairia de novo no mito, na violência do mito. Então é bastante interessante como eles tratam da natureza e da história a partir do mito. E o Pavese, ele figura como esse autor na obra dos Strobe que traz essa discussão. E, bom, vamos abrir para conversa, porque acho que já são 5h20, né? Não tem pano pra manga, hein? Rafa, você tinha alguma coisa para falar? Ou... Então, eu tava... Ai, tava pensando sobre essa coisa da repetição que existe nos dois filmes que a gente elencou aqui, tanto Da Nuvem à Resistência quanto A França contra os Robôs. E eu queria discutir com você, Dalila, porque eu acho que isso que você pontuou sobre o que é vir o mito antes e depois os italianos conversando, acho que isso é uma coisa, e a repetição na França contra os Robôs, ela
ela guarda alguma semelhança com isso, no sentido de dizer que as questões discutidas em uma parte e na outra elas continuam e elas fazem sentido em vários momentos históricos, mas me parece que na França contra os robôs existe ainda uma vontade de, além disso, né, dessa noção de que a discussão continua, de, não sei, propor uma releitura, um segundo contato, e nesse sentido até casa com o que você falou do Pavese, né, de que sempre se vê a coisa pela segunda vez. Mas então parece que na França contra os robôs existe uma vontade do Strabo de colocar o espectador em contato de novo com o texto, para que aquele texto não se perca e não sei, para que parece que ele faz um gesto muito generoso de te mostrar aquilo de novo para que você possa compreender caso alguma coisa tenha escapado numa primeira leitura, numa primeira escuta. Eu acho que existe isso de certa forma também na Nuvem à Resistência, mas parece que na França contra os robôs existe ainda uma economia de recursos para fazer isso. Parece uma coisa ainda mais direta, né? Não sei, essa coisa da repetição. E eu A acho... impressão que eu... desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, continua. Eu achei que você tivesse Não, terminado. eu só ia fazer um pequeno comentário que eu acho interessante, que mesmo tantos anos depois ele volta a esse recurso de uma maneira diferente, claro, mas muito clara, né? O filme dividido em duas partes, de quase o mesmo tempo as duas, com uma, entre mil aspas, uma mensagem razoavelmente semelhante. Que eu não sei, acho que uma sensação que eu sempre fico quando eu vejo algum filme deles, ou só do Strobe, é que o filme precisa ser revisto, né? Para que se chegue mais perto, enfim. E parece que nesses dois filmes ele mesmo propõe essa revisão para o espectador, mesmo de forma generosa. Acho que no França contra os Robôs é ainda mais claro esse gesto, assim. Mas, enfim, é isso. Não, eu até esqueci de falar do curta, mas é que eu acho que ele tem tudo a ver com essa questão da natureza, porque no final das contas ele é uma espécie o texto do Bernanos, ele é já de 45, né, ele mostra que o progresso técnico, seja via capitalismo, seja via comunismo, como ele se deu, né, nas experiências de comunismo que a gente teve, ele tolhe não só a liberdade, mas o nosso próprio contato com esse sensível. Na verdade, você fica automatizado, na verdade, essa sua separação com o sensível, que não é simplesmente um contato com a natureza, sei lá, porque, sei lá, a gente pode pensar na criação dos parques naturais nos Estados Unidos, assim, pelo Roosevelt, Theodore Roosevelt, acho que no começo do século XX, assim. Você pode dizer, ali eles quiseram preservar áreas naturais, mas para quê? Para que o homem pudesse se formar em contato com aquela natureza e pudesse, na verdade, garantir o seu privilégio, assim, a sua dominação. É uma espécie de... Eu me defronto com uma diferença, mas, ao mesmo tempo, eu afirmo a minha identidade a partir desse confronto com a diferença. Então, é uma forma de dominação. É um pouco para falar isso também, assim, às vezes a gente pensa voltar à natureza, ou então essa origem, essa pretensa origem, né, pura, isso também seria uma forma de dominação, assim, a gente entrando em crise, mas se defrontando com algo que nos dá medo, mas que a gente também tem um grande fascínio, mas que no final das contas só vai acabar sendo uma forma de reiterar essa nossa dominação, nosso privilégio, né? Enfim, a gente trata isso com a natureza externa, mas a gente também tem que lembrar que nós também somos natureza, né? Então, quando um pouco para só voltar ao Marx assim, aqui, que eu acho que tem uma parte bastante interessante, que seria assim, ó, quando você pensa, na verdade é uma mistura de Marx com Adorno aqui, a gente pensando a autonomia das obras de arte, né? Isso é uma citação do Adorno, que é o seu processo imanente, ele se exterioriza como seu próprio fazer, e não como que os homens nelas fizeram, e não simplesmente para os homens. Um pouco para dizer assim, o que é interessante da arte, ou então o que é interessante desse retorno à natureza, né?
é justamente isso, assim, é que é algo que, num certo sentido, ele é alheio a gente e que ultrapassa o que a gente consegue aprender daquilo. Só que tem uma questão, você pode ir mais longe, né? Porque aí, para o jovem Marx, seria assim, liberado da condição de ser apenas objeto para um outro, né? O objeto, assim, um objeto natural, então objeto de cultura, mesmo, sei lá, um texto, né? Um material que os Strobe usam e tal. O objeto pode ser expressão daquilo que no sujeito não se reduz à condição de ser um para o outro. Daí, porque encontrar a medida inerente ao objeto é, ao mesmo tempo, superar a alienação no sujeito, né? Então, essa questão do natural ou do objetivo, assim, do material, esse retorno àquilo, é quase como para dizer assim, tem sempre uma abertura, tem sempre algo que está em transformação e que vai gerar mais transformação, gerar mais dissenso e transformação. Dissenso, para usar o termo lá do Rancière, que eu acho que é até interessante. Enfim, mas aí por que eu estou dizendo isso? Porque aí a repetição do mito, né, que você reconheceu no A França e os Robôs, que você tem não é pelo mito, né, mas é por uma história, enfim, né, que também pode ser sei lá, uma anedota ou algo assim. E não sei se vocês sabem, o Bernanos escreveu esse texto quando ele estava exilado no Brasil. Eu achei curioso, assim, eu descobri isso hoje. E só uma coisa que achei interessante. Mas, enfim, essa repetição, que é uma repetição do mesmo texto, lido uma outra vez, se você reparar também, a luz é diferente, a iluminação é diferente, os respiros são diferentes, o som direto acaba sendo diferente. Enfim, é quase como se que o Strobe tentasse dizer para a gente, sempre tem algo que vai, como você mesma disse, assim, sempre tem algo que vai exceder a nossa leitura e exceder o sentido. E, na verdade, isso é um transbordamento, assim, por isso que, na verdade, é um cinema muito sensual, né? Porque eu acho que, num sentido muito estranho, né? Porque, enfim, ele é todo seco por um lado, mas eu acho que ele tem uma sensualidade, ele é muito exuberante, né? O cinema do Strobe é sempre muito exuberante. Porque é sempre isso, assim, tem algo que sempre vai ultrapassar aquilo que a gente é capaz de apreender. E quando eles não impõem um sentido do texto ao espectador, então eles não estão falando para você, olha, eu tô lendo o texto de novo para você, que é para você entender de uma vez por todas, né? Não é uma repetição nesse sentido, é mais uma repetição para dizer, olha, sempre vai ser diferente, sempre tem algo que vai mudar, e aquilo, ao longo do tempo, vai criar um outro tipo de concepção, assim. E também é quase como para dizer, por outro lado, por causa dos temas, que é sempre o tema da alienação, algo do perigo, algo que em algum momento pode se perder, algo que sei lá, vai ser que é um perigo, assim, né? Tem algo de uma noção, é um cinema aberto ao risco, né? Ao risco, é um cinema do som direto, é um cinema de planos sequências, enfim, é algo que é muito aberto a mas é a própria contingência que faz a revolução, né? Enfim, tem toda em filosofia você tem toda uma discussão, né, da questão da contingência, como ela é revolucionária. Então, isso não é impositivo, não é um ensinamento, assim, uma imposição de que, olha, entenda de uma vez por todas o texto. Na verdade, é um convite para você percorrer aquele texto novamente, mas é como você percorre um espaço, sei lá, um plano aberto, assim, um plano de sequência aberto, em que você pode, de alguma forma, com o seu olhar, ir para qualquer lado, ficar divagando aí no seu tempo, assim. Eu acho que os Strobe são muito generosos nesse sentido, porque e aí por isso que eu quis dizer, voltei para esse jovem Marx aqui, quando essa questão de não é simplesmente essa natureza que é estranha, seja essa natureza natural, ou então essa segunda natureza, que seria a cultura, né? Mas que seria um pouco essa fauna, né? Que os Strobe conjugam, assim, nos filmes deles, né? Então, você tem Pavese, Brecht, Hölderlin, Mallarmé, Cézanne, Bach, Schoenberg, e por aí vai, assim. Então, é sempre uma fauna, assim, é sempre um monte de gente, mas eles nunca se apropriam desses autores ou dessas obras para poder afirmar algo categoricamente, assim.
Na verdade, é quase como se eles fizessem um convite àquelas obras, mas até obras enquanto formação. Se você pega a Crônica de Ana Madalena Bar, por exemplo, que é um filme sobre o bar, então é para limpar o bar da figura do que o romantismo fez dele, né, como um gênio, como algo assim, e aí ele recorre à música antiga, que seria aquele movimento em que você toca a música com os instrumentos da época e como ele foi concebido na época, mas se você vai, de fato, olhar as discussões sobre música antiga e sobre esse procedimento, né, de devolver a música à sua origem, você também tem toda uma discussão de que o que é a música? A música é o que está escrito ou a música é o trabalho dos intérpretes a cada vez, repetindo e repetindo e repetindo aquela obra? Ou seja, a obra é muito mais a formação que se dá a cada vez do que, de fato, alguém que escreveu o bar, não é o nome, não é o autor, assim. Então, você tem até se você pensar na obra do Strobe como uma grande autoria, assim, você tem uma implosão da figura do autor, porque eles estão o tempo todo te convidando eles estão convidando obras e autores, mas obras nesse sentido, né? Porque não é o Schoenberg que fala, não é o Bach que fala, não é o Mallarmé, não é o Pavese, é muito mais a obra deles, e essa obra no sentido formativo. Então, é uma obra que se forma. Então, essas repetições que você tem aí já acho que o Strobe está sendo muito econômico. Primeiro porque, bom, ele está doente, ele é difícil de se locomover, enfim, ele não consegue muito, ele trabalha de modo muito reduzido agora, né? Por outro lado, eu acho que ele está muito mais, ele está reiterando alguns, e o que para a gente é ótimo, para quem estuda os Strobe, assim, ou se interessa por eles, é que você reconhece certos procedimentos, certas técnicas que eles empregaram ao longo do tempo. Então, é até interessante ver esses filmes mais curtos, né, esses curtas, porque é quase como se eles dissessem, olha, aqui eu estou usando esse procedimento, e esse procedimento ele tem um papel importante, e fica muito claro, né? Porque às vezes você tem coisas que são muitas camadas, né? Então aí você fica... Eu mesma fiquei muito maluca estudando eles, porque às vezes eu ia estudar o Crônica de Ana Madalena Bar, e eu tinha que estudar o Bar, e aí o Bar, ele é um cânon, e aí eu preciso... E aí eu comecei a ficar meio desesperada, mas aí eu me voltei aos procedimentos, de por que eles utilizam e tal, o que eles estão querendo dizer, assim, né? E aí eu acho que isso facilita, assim, eles estão muito, digamos assim, eles estão muito sintéticos, né? E esse procedimento da repetição, ela é um pouco isso, assim, ela é um convite a uma abertura e mostrar como as coisas elas variam, é um pouco a variação. Eles são muito musicais, eu acho, cada vez mais eu acho que eles têm um pensamento muito musical. E a noção de obra também é muito musical, assim, é um pouco isso. É a partitura, é a música escrita, é o autor que compôs, ou é o autor, às vezes o próprio autor que compôs aquela obra, quando a obra está escrita na partitura é uma coisa, ele escreveu. Agora, quando ele vai tocar, e aí ele vai tocar pela segunda vez e pela terceira vez, o próprio autor daquela partitura vai criar uma coisa diferente a cada vez. Então, nem o autor tem o princípio de originalidade em relação àquela obra, assim. Então, é um pouco a origem como um processo de formação. E a repetição como algo muito importante nesse processo. É uma repetição que, na verdade, ela poderia ser violenta, né, num certo sentido, se você for pensar que a repetição é algo de conformidade, algo que é para você repetir, que seja exatamente igual. No caso deles, a repetição é o contrário, é para mostrar que aquilo se abre e que é diferente a cada vez. Pronto. Eu vou empolgando, desculpa, gente. Isso vai. Você falou a Rafa, vocês falaram desse gesto generoso dos filmes deles, e aí tem um texto do Rui Gardiner que ele fala justamente assim que os Straub assim, eles têm um gesto político de sempre trazer o espectador para o filme, assim, que vai além desse gesto moderno, né, de provocação, assim, de quebra dessa passividade. E aí, e eu tava pensando justamente nisso, sim, e nessa frase do Daney que você falou, que ele faz lá a relação entre os deuses e os homens, os patrões e os operários,
e os atores e os espectadores. Mas como se dá essa relação entre os atores e os espectadores, por exemplo, nos filmes dos Strobes, por exemplo? Então, essa relação, eu acho que ela tem a ver com isso, assim, um pouco Uhum, que o Rancière diz quando ele vai falar sobre o dispositivo dialético, que seria uma espécie de, segundo ele, né, uma de como seria uma espécie de olha, te coloco num jogo em que você vai poder dar a sua opinião, vai poder interferir, então você não vai ser mais passivo, você vai ativo, você pode ser ativo, mas com a, a ressalva de que você vai ter que chegar a uma conclusão específica, que é a luta de classes, assim, é basicamente a consciência histórica no sentido de luta de classes, é basicamente isso, assim. Segundo o Rancière, como ele lê o Brecht, assim, essa forma brechtiana de se fazer arte política, né? E eu acho muito complicado, porque o próprio Brecht, aliás, tem um livro, se alguém está interessado em Brecht, e eu vi que a 34 está com promoção, acho que vale a pena. É o Trabalho de Brecht, do José Antônio Pasta. Ele é a dissertação de mestrado dele, ele é muito boa, porque ele, de fato, ele pega o Brecht na contramão da Vulgata brechtiana. Porque o Brecht não é simplesmente essa figura que fragmenta tudo e tira da linearidade um pouco para te criar um estranhamento, porque aí ele impõe ao espectador uma tomada de posição. O próprio Brecht tem momentos na obra dele e tem um projeto na obra dele que é muito mais complexo do que isso e que na verdade é muito mais, num certo sentido, muito próximo dos Strobe, nesse pensamento de espécie de implosão ou explosão da autoria. Porque o Brecht também era um cara que ele até era até mais irônico e dizia assim, porque eu não respeito nenhum tipo de propriedade, né, intelectual ou privada, para mim não faz nenhum sentido. Assim. Então, a maneira como ele conjugava, a maneira como ele leu, na verdade, todo o, a, o, o romantismo alemão, enfim, ele faz uma espécie de leitura contrapelo da própria cultura para se colocar na cultura. Então, ele refunda toda a cultura alemã, ou um pouco adaptando obras clássicas alemãs, ou enfim, tem lá o Pasta explica com detalhes assim, mas ele refunda toda a cultura para poder se colocar em num outro sentido assim. Então tem algo ali que é muito assim, é muito mais eu acho que a gente quando a gente usa o Brecht no cinema, no geral é a partir da Vulgata brechtiana, né? E eu acho que o Rancière, num certo sentido, aí ele também lê os Strobe, ou uma parte dos Strobe, a partir dessa Vulgata brechtiana. E eu acho que, aí, só para falar dessa relação do espectador com a obra, eu acho que é um pouco nesse sentido, assim. Ele não vai dar... Tanto é que o Strobe tinha uma briga, entrava numa briga com Alexander Klug, que essa briga, inclusive, ela foi publicada na revista Film Critique, em que o Klug justamente condenava certos filmes dos Strobe porque eles não eram claros o suficiente, segundo o Klug, na interpretação. Então, por exemplo, aquele plano de paisagens de Fortinicani, em que você tem as paisagens onde os partisãs lutaram e morreram, ou seja, na verdade é um grande cemitério a céu aberto, então aquelas colinas, né, que inclusive também está aparece no A Lua e as Fogueiras, né, no romance do Pavese, esse lugar ele aparece como imagens, são colinas, vales e colinas e céu, e passarinhos, e você ouve isso e vê isso. Agora, você entende pela relação com o texto que é um lugar de massacre. Só que aquilo não está evidente e claro e explícito. Ele é muito curioso, porque os Strobe eles são literais, então eles pegam aquilo e falam, olha, isso daqui concretamente é um pedaço de toma essa pedaço de texto, toma esse pedaço de paisagem, toma esse corpo, isso aqui, essa respiração, coisas muito concretas. Então eles são literais,
Por outro lado, eles não são explícitos. Eles convidam o espectador a, de alguma forma, observar aquele processo. Porque eu acho que também que tem um pouco a ver com isso. Assim. Para eles, tudo é uma questão de processo, tudo é um processo. As coisas são processuais, você tem transformações. Então, é muito difícil você afirmar uma coisa se você não considerar, sei lá, o movimento dialético dela mesmo. Assim. Então, você afirma ela, mas você tem que negar ela daqui a pouco e colocar outra coisa e tal e tal. Mas no caso deles, eles não tentam convencer o espectador. Eles abrem, eles colocam muito mais questões. Eles mostram, são índices, assim, olha, aqui, alguma coisa aconteceu aqui. O que será que aconteceu aqui? Eles colocam perguntas. E nesse sentido, é muito parecido com Brecht, mas é que a Vulgata brechtiana acha que o Brecht é simplesmente você tomar uma decisão, como nas peças didáticas do Brecht, assim. Então, você tomar uma decisão a respeito de uma situação muito clara e evidente, como se fosse um tribunal. E não é o caso. Assim, o próprio Brecht, a partir do exílio dele, tanto na Dinamarca quanto depois nos Estados Unidos, até é muito interessante ter um livro do Brecht que é o processo do filme A Ópera dos Três Vinténs, porque a ópera dele ela foi adaptada para o Hollywood e ele tinha a garantia pelos produtores de que ele teria a, a, a última palavra no roteiro, mas ele não teve. E aí ele processa o estúdio e perde. E aí ele escreve esse livro um pouco para falar sobre o que seria uma obra de arte, justamente. Qual seria o estatuto de uma obra de arte, o que é a autoria, qual é a relação da arte com a indústria cultural, enfim. Então, acho que tem algo muito assim, é quase como, eu acho muito estranho assim você achar que fazer as pessoas pensar significa fazer as pessoas aderirem a uma visão de mundo muito clara. Não é isso. E o cinema do Strobe, tanto o Brecht, do jeito dele, assim, que agora eu estou um pouco lembrando que o Brecht é divertido porque ele tem muito humor, né? No caso dos Strobe não é pelo humor, né? Isso seria uma diferença. Mas no caso dos Strobe tem isso, assim, é literal, os dados estão ali, mas você vai ter que lidar com o que está faltando, com o que não está. No certo sentido, ele é muito generoso, porque ele não toma o espectador como uma criança no mau sentido da palavra criança, assim, como alguém que precisa ser canonizado ou ser, sabe, evangelizado, assim, não é por aí. É sempre uma relação de... Tem uma relação que parece com Bazin, pode ser, que é ver as coisas como elas são, mas com um adendo, né? com uma ressalva, que é a ressalva que o Daney faz, que eu acho muito inteligente, que é com a exceção, né, com a ressalva de que nós não sabemos o que é. As coisas estão lá, mas nós não sabemos o que é. Então, é isso, assim, do espectador poder ficar processando o que é a partir da experiência dele. E quantas vezes ele quiser ver o filme de novo, e a repetição que os próprios filmes fazem. Às vezes, os filmes, no caso do A França e os Robôs, você tem os dois filmes já direto, né? Mas no caso de outros filmes dos Strobe, você tem filmes que tem 4 versões. Ou então, às vezes, filmes de montagens diferentes na mesma língua, ou então, às vezes, você tem filmes em que você tem narração em diferentes línguas. Então, por exemplo, o Cedo Demais, Tarde Demais, você tem a versão em italiano, a versão em francês, a versão em inglês e a versão em alemão. Enfim, só para um pouco juntando as coisas. Mais alguma coisa? Mais alguém, gente, com comentário, pergunta? Eu queria perguntar para a Dalila, na verdade, sobre a questão da violência da Nova Resistência, porque tem toda essa questão da máxima do Brecht, né, que eles comentam no Não Reconciliados, e nesse filme tem um momento que eu acho muito impressionante, a imagem, né, da família do menino, né? Do jovem, que o pai mata, enfim, bota fogo no lugar e tal. Eu acho muito interessante como eles
é isso, eles não dão a vista ao ato da violência e justamente pela exclusão da imagem naquele momento, a gravidade passa daquele ato se intensifica, eu acredito, assim. Eu acho esse momento muito impressionante, assim. A violência acaba sendo muito mais presente justamente por eles não terem como figurar aquela violência de nenhum jeito. Eu acho isso impressionante nesse filme, na verdade, esse momento específico. Vocês estão me ouvindo? Cortou? Então? A Acho que gente tá minha ouvindo. internet está meio... Ah, eu... Em que momento esse? No início do filme? Não, no momento, na segunda parte, logo depois que o menino encontra os dois homens na rua e ele fala, meu pai matou, tentou me matar, matou minha mãe e tal, corta e a tela fica negra e a gente só escuta a narração de tudo, justamente como o pai matou a família e, enfim, botou fogo na casa, mas a gente não tem imagem nenhuma disso. Entendi. Eu acho esse E momento a violência figurada dessa forma, que você acha muito, muito mais potente do que se você tivesse uma cena representando essa violência. Sobre a violência, em dois sentidos, eu acho, que tem uma força, né? Violência e também no sentido de força, no caso do Strode. O que eu acho muito interessante quando eles tratam a violência, e que é nesse filme, mas em outros filmes também, é de que, assim, você tem a violência, que é a violência do ato, e você também tem a violência do apagamento da violência desse ato. Então, eles trabalham com esses dois, com essas duas formas de violência. Então, por exemplo, no curta Introdução à Música de Acompanhamento para a Cena de Cinema, de Aaron Schoenberg, eles trabalham justamente a partir de uma obra que tem três... O Schoenberg, ele tinha várias... ele era tão obsessivo com o controle sobre a própria obra que, para qualquer obra, ele tinha anotações de como deveria ser, sei lá, como deveria ser tocado, ou então como deveria ser a cenografia, por exemplo, quando é uma ópera, enfim. Ele era muito obcecado. E nessa peça, ele só tem três substantivos, digamos assim, né? A perigo ameaçador, medo e catástrofe. E aí os Strobe ficam se perguntando justamente o que é isso, então, sobre o que é essa, o que está ali, né? O que de fato, sobre o que é essa obra. E aí é bastante interessante porque ao longo do filme você vai percebendo de que aquela violência que está escondida naquela obra, de alguma forma, ela tem muito a ver com a violência de Estado, por exemplo. Então, e a violência de Estado é justamente isso. Não é só o ato da violência, o massacre, mas também é quem detém a narrativa. É um filme bastante interessante porque também é um filme para a televisão. Então é muito interessante como ele também está falando sobre esse discurso da narrativa oficial, né? De quem detém o poder da palavra no aparelho, assim, quem pode falar, a história é contada por quem, né? Pelos vencedores, enfim, o que significa isso? Quem tem o poder da palavra? Então, quando os Strobe mostram, se recusam a figurar uma violência, na verdade, acho que eles estão criando um efeito que está retratando as duas violências, a violência que foi perpetrada e a violência do não reconhecimento daquela violência. Então, acho que é por isso que a gente tem a sensação de que aquilo é absolutamente violento. É mais violento porque você tem essa dupla violência. A violência de algo que aconteceu, a violência do ato, e a violência do apagamento desse ato por uma narrativa oficial, seja lá de quem for. No caso aí, acho que, não lembro, mas enfim, acho que são dos patrões do sacrifício, né? Enfim, então é isso. Mas, por outro lado, aí você tem a força também da não-imagem, que você tem, por exemplo, Moisés e Arão, você tem a discussão do que pode ser representado ou não. Esse tem um embate do Moisés e Arão, um do lado da imagem e o outro do lado da palavra, mas, na verdade, você tem uma relação muito tensa entre um e outro, e, na verdade, como um é outro, né? Até que ponto a palavra também não é uma imagem, até que ponto a imagem também, na verdade, pode ser mais, nesse caso, pode ser mais potente,
porque ela não mostra. E aí, quando ela não mostra, isso é uma garantia que se tem, e aí junta muito com Adorno, né? E é um pouco toda a discussão que é da tradição judaica mesmo, né? Da proibição da imagem, é justamente isso, assim, de que às vezes você mostrar, se você mostra, você está violentando as possibilidades. Então você está escolhendo. Se você faz uma escolha, você está separando. Você tem uma violência ali no ato. Quando você não mostra, quer dizer que você está deixando livre, aí de novo para voltar à pergunta do Henrico, a imaginação do espectador, por exemplo, né? Ou então você tem uma espécie de liberdade daquela pessoa que pode imaginar algo para além daquilo, né? Então, por exemplo, no caso de Moisés e Arão, é uma formação de um povo, na verdade, é um filme sobre uma formação de um povo, uma formação de identidade, de novo, né? Essa formação da subjetividade, mas ali pensada na ideia de povo, né? Na ideia de nação até. Nação vai ser mais em Fortini Cani, né? Que aí ele vai já entrar na questão do Estado de Israel, enfim. Mas ali em Moisés e Arão sobre a subjetividade, a identidade a partir de um povo. E ali o que você tem, aquele povo, ele nunca vai ser mostrado, num certo sentido. E até bastante interessante, porque o Schoenberg fez essa ópera no momento em que não se fazia mais uma ópera de temas religiosos, assim. Ela é uma ópera sobre algo sagrado que numa sociedade em que o sagrado já não existe mais. Então é muito interessante de você reparar que quando Deus fala na ópera, ele fala através dos homens e da polifonia dos homens. E é muito interessante, então um pouco nesse sentido, assim, Deus não pode ser representado, mas, por outro lado, através das diferenças e das dissonâncias entre as vozes de cada um, as vozes individuais, você tem algo ali que se manifesta. Então, quando você interdita a imagem, também é uma potência para algo que é uma força que, na verdade, é uma forma de dizer não à violência. Dizer, olha, eu não vou escolher uma forma só de figurar, eu não vou escolher uma identidade, eu não vou escolher uma nação, eu me recuso a pensar nesses termos, ou então, para voltar ao jovem Marx, eu não vou escolher uma espécie, eu prefiro ser genérico, eu prefiro ser a força daquilo que é uma abertura, uma formação, algo que pode se criar e que vai se criar sempre. Se eu figurar, aquilo vai dar errado também. Então, acho que eles têm essas duas, eles mostram que a violência também está no apagamento na imagem, né, do apagamento da imagem, mas, por outro lado, eles também não vão substituir uma violência com outra, ou seja, eles mostram que tem um apagamento no discurso oficial, né, que o discurso oficial ele é uma imposição, né, de uma visão só, mas, por outro lado, eles vão dizer, olha, mas eu também não vou substituir o discurso oficial por um outro discurso, porque a partir do momento que eu fizer isso, aí esse vai daqui a pouco virar o próximo discurso oficial. Enfim, uma lógica meio assim. Bom, Obrigado. gente, tá ficando tarde já. O papo foi muito foda, foi muito bom. Antes da gente encerrar, o que vocês acham da gente, de todo mundo, se quiser, né, claro, ligar a câmera, a gente tirar um print para deixar registrado, assim, a primeira sessão com uma grande convidada do Cineclube? Foi um prazer, gente. Comecei meio assustada, mas é que é muito estranha essa plataforma também. Agora que eu estou vendo vocês, é muito melhor. Quando você vai ir para o texto, aí você fica, gente, estou falando sozinha, é muito esquisito. Não, isso é ótimo. O Igor e o Pedro não vão ligar a câmera? Que aí eu já tiro o print. Aura. Aí. Olá, Igor. Acho que o Pedrinho... Morreu? Bom, vou tirar um print. Diga um X aí. Aê, rapaziada, foi. Gente, então é isso. Queria agradecer de novo a Dalila. Muito obrigado mesmo por ter topado, por ter aceitado vir aqui conversar um pouco com a gente. Foi realmente muito, muito rico toda a conversa, todo o debate. Obrigado de novo, pessoal, por ter comparecido. O Igor que veio de fora, né? Obrigado, cara, por ter vindo. E é isso. Valeu.
E até a próxima. Foi ótimo, gente. Obrigada pelo convite. Foi realmente muito bom. Valeu, pessoal. Tchau. Boa Obrigada, noite. Dalila. Obrigada a todo mundo que Ah, veio. Obrigado, e eu ia Dalila. falar, Obrigado. uma coisa das referências que eu coloquei de texto, de repente eu posso resgatar e fazer um e-mail, eu mando para o Henrico e ele repassa para vocês, porque aí vocês têm os textos, porque às vezes eu juntei algumas coisas do João Dumas, do Rancière, do Donet, e fui colocando coisas que acho que seria legal referenciar, né, para não dizer que eu estou fazendo, pegando do ar, assim, não é nada disso. Aliás, acho que isso que é muito interessante. Os Strobe ajudam muito nisso, né? Porque é justamente isso, assim, você conseguir agenciar diferentes referências, né? Eu acho que eles ensinam muito a tratar o material, né? Até uma maneira bastante didática de você aprender a lidar com o material, né? De outras pessoas, assim. E aí é isso. Aí eu mando para vocês as referências. Aí eu encaminho pro pessoal. Dalila, aquele livro que você mostrou em algum momento que tinha o frame da mão, qual que é? Ah, é o do... Rancière. Ah, do Rancière. Esse. Tá bem. Obrigada. Tá bom. É. Henrico, posso falar mais uma coisa? Manda bala. É que, só falando porque tem gente que acho que tá vindo pela primeira vez, ou gente que vem pouco ao Cineclube, só queria estender o convite para as pessoas continuarem vindo, ouvirem quando puderem durante a quarentena, e depois, quando a quarentena acabar, a gente faz sessões na FAAP. E dizer que o Cineclube está sempre aberto a sugestões de programação, a sugestões de convidados, para a gente fazer uma coisa mesmo bastante autogerida, independente da instituição da faculdade, enfim. É isso. Obrigada a todo mundo que veio. Dalila, obrigada de novo. Foi um prazer, assim, foi muito massa mesmo. Para mim Obrigada. também, que bom que vocês gostaram. Para mim foi muito bom. Que bom. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, muito Tchau, obrigada. gente.